Boa noite, estamos aqui no Cinema Scala aqui onde vamos assistir um filme intitulado Mosquito. E filme esse que depois vamos fazer uma pequena entrevista com os intervenientes, os que vieram poder assistir o filme, assim como os atores ou atrizes do filme intitulado Mosquito. Acompanhe a nossa entrevista. Estava presente no filme intitulado Mosquito. O que achou do filme? É muito importante, na minha opinião, nós vermos algumas coisas da nossa história antiga, não é? E este filme, aparentemente, foi passado conta a história em 1917, durante a invasão dos alemães em Moçambique, no norte de Moçambique. Eles chegaram quase até Climana. Como vocês sabem, aqui na Chefina era um outpost de defesa contra os alemães. Está bem disso. Hein? Portanto, eu achei o filme com história extraordinariamente interessante. Aquele jovenzinho com ideias de que servir a pátria era vir para a África. E achei a fotografia maravilhosa. Penso que a história estava muito interessante, mas lamento sinceramente o som. O som era péssimo. E depois naquela aldeia das mulheres, imagino que todos os homens tenham ido para a guerra, aquela aldeia das mulheres, que deve ser no Niassa, estava-se a falar xangana. Não pode ser, pá. Está a compreender? É mau. Portanto, o som era mau, muito mau. Estragou o filme por causa disso. Porque a interpretação de todos achei que era extraordinária. Agora, o som era mau. O facto de não terem traduzido para uma das línguas do Niassa aquela cena passada com as mulheres na aldeia no Niassa, porque aquilo era xangana. Eu fiquei um pouco indignado na interpretação do filme. Eu fui ver que o filme foi feito no norte, mas a linguagem, nossa língua local foi de Cabo Sul. Eu queria perceber essa parte, como que foi feito. Houve momentos em que nós trabalhamos o texto exatamente em Máqua. O guião tem tradução também em Máqua. Qual foi a dificuldade? Nós fizemos este filme no momento de conflitos aqui em Moçambique e não houve condições de transportar todos os atores para o norte. Então, uma parte, vocês viram a parte da aldeia das mulheres, foi feita aqui em Maracuene, naquelas belas paisagens, belas árvores. Portanto, há aqui também um conjunto de artimanhas, mas a mensagem está lá. Gostávamos, é óbvio, de falar em Máqua, porque tínhamos tido uma oportunidade de aprofundar mais a língua, mas não foi possível. O filme é muito interessante, na verdade, devido a componentes que ela traz. Estamos a falar de componentes. Ali é uma fusão de culturas, percebe, né? Nos faz recordar, embora nós tenhamos lido isso na história acerca da escravatura, mas nos faz perceber que quer dizer, ao ver o filme, parece que nós vivemos esse ambiente. Componentes que eu estava a falar são componentes culturais. Por exemplo, há uma parte muito marcante que fala acerca da nossa cultura, das curas, da medicina africana. Então, eu acho que são componentes que nos fazem refletir e sobretudo, o principal objetivo do filme é nos fazer recordar o tempo das narrativas que aconteceram no tempo do colonialismo. Então, nos faz perceber tantas manifestações e tantos posicionamentos, tanto da parte dos colonizados, assim como dos colonos.
acabamos de assistir aqui. Nesse caso, acabamos vendo que as mamanas não tinham roupa, não tinham blusa cá de cima. E isso nos deixa... Bom, olhando no nosso território, né? Não temos aquele hábito de fazer filmes, né, em Moçambique, mas parece não tão muito preocupante, mas para os outros que estão a ver lá, parece tão... E se formos a olhar a forma como as aldeias eram constituídas, como é que as pessoas se vestiam, como é que as pessoas se comportavam, como é que as relações eram, porque é que há uma aldeia só de mulheres, não tem homem, é óbvio, os homens foram lutar contra o inimigo que estava exatamente a assolar o país, e é natural que exista uma aldeia só de mulheres, por exemplo. É natural que estas mulheres estejam a se comportar do jeito que se comportam, porque elas estão numa época em que não havia tanta tecnologia ou tanto acesso a bastante coisa, tecnologia, a roupas de marca que a gente usa hoje em dia, ou pronto, um conjunto de coisas. A nudez na arte é a própria arte também. E se torna arte quando não é gratuito. Eu acho que o que vocês viram ali não eram cenas gratuitas de exposição do corpo da mulher, não. É algo que nós nos dedicamos a emprestar à nossa arte, a arte que nós escolhemos. Então foi uma discussão que a gente teve que ter. Conversamos bastante sobre isso, e uma coisa que eu acho bastante importante foi a arte do cameraman, a arte da pessoa que fez os vídeos, a arte do realizador, a arte de toda a equipa técnica e da concepção do filme. Por quê? Podiam ter filmado de outra forma, mas não fizeram. Preferiram ou escolheram proteger os atores. Embora tenham visto órgãos genitais, tenham visto os peitos de fora, mas vocês viram aquilo, eles colocaram dentro daquele contexto. A luz que foi criada para muitas daquelas cenas foi uma luz que protege o ator. Não foi gratuita só para adicionar ao que a Josefina disse. A forma como trabalharam a silhueta dos corpos, a forma como trabalharam a luz, que também é um fator muito, é um elemento muito importante dentro deste filme. É uma questão de escolha. É simplesmente uma questão de escolha. Quando a pessoa decide ser profissional de uma área específica, ela escolhe viver, trabalhar, servindo a essa profissão que escolhe. Então nós escolhemos, estamos aqui. Quem quiser escolher vai ter que arcar com todos os benefícios, que são estes que acabaram de ver, e todos os não benefícios que existem nesta e noutras áreas.